Tempo de ano novo, tempo de aniversário, é tempo da gente pensar no aqui e no agora, no que já passou, no que vem pela frente. When we come to a time like this, it's New Year's, it's an anniversary of a church. It's time to think of where we are, where we came from, where we're headed. E eu queria compartilhar com a igreja algo que Deus tem colocado em meu coração, que eu tenho desafiado a minha igreja. I want to share with you this evening something that God's been placing in my heart, and I've been challenging my church. Desafio parecido com esse aqui, olhando para 2014, similar to the one year, looking forward to 2014. O que Deus quer de nós como igreja? What does God want from us as a church? Tem desafiado os líderes, os membros, tem me desafiado, I've challenged our leaders, our members, I've challenged myself para que a gente possa cumprir esse chamado de Deus, so we can fulfill this calling that God has for us. Se você tem a sua Bíblia, o seu iPad, o iPod, o iPod, abre aí em Hebreus 12. If you have your Bible, your iPad, your whatever, iPod, open up to Hebrews chapter 12. Talvez seja texto muito conhecido dos irmãos. It's probably a well-known text that you've heard of already. Esse é o desafio que Deus colocou no meu coração para a minha igreja esse ano. This is the challenge that God has placed in my heart for my church this year. Começa assim, uma palavra muito importante, and it kicks off a partir do versículo 1, starting with verse 1, a really important word, portanto, therefore. E eu sempre aprendi com o meu pai, o meu mestre, pastor Roberto Alves de Souza. And I've always learned from my father, my master, Pastor Roberto, quando tem essa palavrinha, portanto, when we find this word therefore, a gente precisa olhar para trás, we have to look back, para entender o que vem pela frente, what's ahead of us. E esse, portanto, fala do capítulo 11 de Hebreus, e antes disso, this therefore talks about chapter 11 of Hebrews, que desfila ali vários nomes, and there are a whole bunch of names listed there. São o que eu chamo de os heróis da fé, what I call the heroes of faith. E ele começa aqui no versículo 1 do capítulo 12, in verse 1 of chapter 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, it says in Hebrews 12:1, therefore, since we are all surrounded by such a great cloud of witnesses, e aí ele se refere ao capítulo 11, and then the author refers to chapter 11. E quando eu olho para o capítulo 11, when I read chapter 11, eu começando pelo versículo 1, starting with verse 1, que diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Now, faith is the confidence in what we hope for, but it's assurance about what we do not see. Eu acho que esse é o contexto que a gente precisa ter em mente. This is the context we need to have in mind. Para que a igreja cresça e amadureça em 2014, in order for the church to grow and mature in 2014, para deixar de fora e de lado as rodinhas, in order to let go of our little training wheels, a gente precisa entender que o nosso chamado, irmãos, como igreja de Jesus, é viver pela fé. We need to understand that our calling as a church, the universal church of Jesus Christ, is we need to learn to live by faith. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Faith is confidence in what we hope for. Não é aquilo que existe ainda. It's not something that already exists. E quando o capítulo 11 de Hebreus desfila aqueles nomes, and when we see those names written in Hebrews chapter 11, eu acho que o contexto é isso. I think the context is this. Eles foram testemunhas, mas de que? They were witnesses of what? De que é a fé no nosso Senhor que interessa. They were witnesses that faith in Jesus is what really matters. A fé no Deus Criador dos céus e da terra. Faith in the Creator of heaven and earth. E quando eu leio esses nomes, and when I read these names, os irmãos podem acompanhar alguns ali no capítulo 11, you can check them out in verse 11. Às vezes eu sou levado a pensar, homens grandiosos,
Sometimes I think these were great men. Mas eu acho que o que a Bíblia nos quer mostrar, but I think what the Bible wants to show us, é que na verdade a grandiosidade não era dos homens. I think what the Bible shows us is the greatness was not of these men, mas sim do Deus a quem serviam, but the God whom they served. Eu acho muito interessante, and I think it's very interesting. Você pode olhar aí os nomes que estão mencionados, eu não vou mencionar. You can look at the names that are mentioned. I'm not going to mention them now. Mas eu acho um trecho ali no capítulo 30, no versículo 38, in verse 38, meio que resume a vida desses homens. To me is the summary of these men. O mundo, versículo 38, Hebreus capítulo 11, Hebrews 11:38. O mundo não era digno deles. The world was not worthy of these men. Irmãos, esses homens testemunharam que viver pela fé, these men were witnesses that living by faith é viver não por aquilo que se vê ou que se sente. It's living not by what we see or what we feel. É algo que excede a nossa percepção sensorial. It's something that transcends our perception and our senses. Homens que certamente sofreram muito, men who suffered a lot. Homens que nem sempre sentiram a presença de Deus nos momentos de dificuldade. Men who not always felt the presence of God in times of difficulty. A fé não é o sentir. Faith is not feeling. A fé é obedecer. Faith is obeying. A primeira lição que eu extraio para que a igreja tenha crescimento e maturidade em 2014 é essa. The first lesson that I extract for the church to grow and mature in 2014 is this. Precisamos viver pela fé. We need to live by faith. Mesmo quando as coisas aparentemente não vão bem, even when things don't go well. Mesmo quando a gente quer sentir de Deus uma certeza, uma convicção e uma paz, even when we want to feel from God a conviction and a certainty and a peace, nem sempre isso vai existir. This is not going to happen all the time. Por isso precisamos obedecer. Therefore we need to obey. Que a influência principal das nossas vidas em 2014, may the main influence of our life in 2014 be this: a fé em Jesus Cristo, our faith in Jesus. Não o que a gente vê ou percebe, not what we see or what we perceive, mas a nossa obediência, but our faithfulness and obedience àquele que entregou a sua vida por nós, in Him who gave His life for us. Que o nosso relacionamento com Deus não seja um de sentir apenas. May our relationship with God be based not only on feelings alone, mas principalmente na obediência, but mainly in obedience. E é isso que Hebreus 12 fala no versículo 1. This is what Hebrews 12 says in verse 1. Portanto, nós que estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, pessoas que viveram pela fé, people who live by faith, mesmo quando as coisas não estavam acontecendo do jeito que elas queriam, even when things were not going their way, mesmo quando tudo não era paz, alegria e festa, even when things were not always hopeful and joyful and party time, eles foram fiéis a Cristo. They were faithful to Christ. Fiéis a Deus, faithful to God. A primeira lição que nós podemos extrair desse versículo é esse: que a gente viva pela fé. What are the influences? Quais são as influências na sua vida? What are the influences in your life? A gente se deixa influenciar por tanta coisa. We are influenced by so many things. Por tantas coisas que não vêm de Deus. So many things that don't come from God. Essas testemunhas, esses homens foram influenciados pelo poder sobrenatural de Deus. These people were influenced
by the supernatural power of God. Homens que se deixaram usar por Deus que tinha propósito muito maior do que as suas próprias vidas. Men who were brave and bold enough to be used by a God who had a purpose way bigger than their lives. E você? What about you? E essa igreja? What about this church? E as igrejas aqui representadas? What about the churches represented here? Será que nós vivemos pelos propósitos de Deus que são muito maiores do que a nossa própria existência? Are we living by God's divine purposes, which are much greater than our existence? É isso que a Bíblia nos conclama a fazer. This is what the Lord calls us to do. Viver pela obediência, living by obedience. Eu creio, I believe, dia, quando a gente chegar diante do Criador, when we come before the Creator, que Ele vai dizer assim, He's going to say, servo bom e fiel, good and faithful servant. Porque Ele vai medir em nós, what He's going to measure in us. Não é se a gente tinha uma igreja de 100, de 100 mil, de 200 mil pessoas. It's not going to measure if we had a church of 100, 200,000, 300,000. That's not God's measurement. E sim a nossa fidelidade, but our faithfulness, aquilo que Ele nos chamou para fazer, what He has called us to do. Que a nossa medida de crescimento e maturidade, may our measure of growth and maturity, seja, irmãos, apenas a fidelidade a Deus, maybe faithfulness to what God has called us to do. A segunda lição que eu aprendo aqui, que eu extraio do second lesson that I learned here, that I extract, uma diretriz bíblica, a biblical directive, é essa aqui. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Let us throw off everything that hinders. Tem muita coisa que a gente faz que pode parecer até boa. There's so many things that we do that are seemingly good. Individualmente, as individuals, como igrejas, as churches. Mas são coisas que não estão em linha com o plano e a visão de Deus para as nossas vidas. There are things that are just not in line with God's vision and God's purposes for our lives and our churches. O que o texto nos conclama fazer, what the text is calling us to do, é largar mão de tudo aquilo que nos distrai de cumprir o que Deus quer para nós. It says, let go of everything that is keeping us from fulfilling that which God has in store for us. Todos nós temos essas coisas, irmãos. We all have those things. Coisas que a gente precisa abrir mão para que o propósito de Deus seja feito. Things that we need to let go of so God's purposes can be fulfilled. São, às vezes, tradições que estão arraigadas. Sometimes so many traditions that are so ingrained in us. E que estão atrapalhando o nosso relacionamento com o Pai. That are hindering our relationship with the Father. Às vezes a gente coloca coisas menos importantes na frente das prioridades. See, sometimes we're putting things of lesser importance in front of the main priorities. Que em 2014, em 2014, a gente aprenda a priorizar a vontade de Deus. We learn to prioritize the will of God. Abrindo mão de tudo que atrapalha. Letting go of everything that hinders us. As manias, our habits, os maus hábitos, our bad habits. A nossa visão limitada, our limited vision. Irmãos, eu me pergunto às vezes, sometimes I question myself. Quando é que nós brasileiros vamos entender? When are we Brazilians going to understand? Que nós não estamos aqui pela verdinha, that we're not here because of money. Que a gente está aqui porque esse é o campo missionário para o qual Deus nos enviou. Because we are here because this is the mission field where God has sent us. Nós ouvimos de um americano, we heard from an American essa noite, here this evening. E eu já tenho ouvido isso várias vezes, and I've heard this over and over again. Deus tem um propósito para o povo brasileiro. God has a purpose for the Brazilians in this place. Eu já ouvi falar de agências missionárias ao redor do mundo. I've heard from missionary agencies around the world que a segunda geração de brasileiros, the second generation of Brazilians,
são grandes celeiros do próximo movimento de missões mundiais. You see, the second generation Brazilians are the greenhouse for the next great movement of world missions. Eu, pela fé, creio nisso. By faith, I believe in that. E nós estamos vendo isso acontecer na nossa igreja. We're seeing that happen in our church. É a minha oração que os colegas pastores vejam isso nas suas igrejas. My prayer is that all pastors here see and encourage that happening in their churches. Pessoas que Deus está levantando, people who God is raising up. Segunda geração de brasileiros, second generation Brazilians, para impactar o mundo, to impact the world. Estão aqui, ó, nesses bancos, quem sabe se essa falta de visão não esteja atrapalhando a igreja de ser a igreja de Jesus, hein? Could this lack of vision be hindering the church of Jesus, of being the church of Jesus? Talvez precisemos abrir mão das barreiras denominacionais, né, irmãos? Maybe we need to let go of the denominational barriers. Porque o mundo não quer ver um povo de Deus dividido por coisas pequenas. You see, because the world doesn't want to see God's followers divided by small things. O que o mundo precisa ver, what the world needs to see, a começar por esse lugar, starting in this place, é a unidade do povo de Deus. É the people of God. Obedecendo, cumprindo o mandato de Deus. Obeying and fulfilling God's plans. Precisamos largar a mão de tudo que atrapalha. We need to let go of everything that hinders us. Para que Deus receba a glória. For God to receive the glory. E diz aí em seguida que precisamos nos livrar do pecado que nos envolve. And it also says we need to let go of the sin that so easily entangles. A gente lida com o pecado, expondo o pecado à luz. We deal with sin by exposing sin to light. Confessando, confessing, reconhecendo o nosso pecado, recognizing our sin, dando nome, by name, pedindo Deus, asking God para nos perdoar, to forgive us, pedindo àqueles a quem ofendemos para nos perdoar, asking those whom we have offended to forgive us, restituindo aquilo que nós pegamos que não é nosso, restituting that which is in ours. Mas acima de tudo, irmãos, but above all, arrependimento, repentance, para que o crescimento e a maturidade que nós precisamos alcançar em Cristo no que vem, nesse ano, for the growth and maturity that we need to reach in Christ this year, be reached, seja alcançados, precisamos nos arrepender dos pecados. We need to repent of our sins. Precisamos expô-los à luz de Cristo. We need to expose them to the light of Christ. Não deixe o seu pecado atrapalhar o seu relacionamento com Deus, não, irmãos. Don't let your sin hinder your relationship with God. Não é isso que Deus quer para você. It's not what God wants for you. Ele tem algo muito legal. He has something much better. Liberdade, freedom. E finalmente, and finally, diz aí no final do versículo 1, at the end of verse 1, diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. And let us run with perseverance the race marked out for us. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, when we learn to ride a bike, até sair e soltar naquelas rodinhas, until those little training wheels come off, a gente cai e se machuca. We fall and we get hurt. E a tristeza disso, the sad part of this, é que tem muito crente na jornada cristã. There are many Christians in the Christian journey que estão desistindo, that are giving up, porque levaram um tombo, because they took a fall, e se machucaram and got hurt. Cair e se machucar faz parte do aprendizado de levantar, sacudir a poeira e seguir adiante. Falling and getting hurt is part of the process of learning to get back up,
Wipe off the dust and the tears and keep on going. Não desistam dos planos de Deus. Don't give up on God's plans for your lives. Eu não sei como você entrou aqui no momento que talvez já tendo desistido, maybe you already gave up. Desiste não, don't give up. Corra com perseverança. Run with perseverance. A corrida que nos é proposta. The race marked out for us. Não a corrida errada, not the wrong race. A corrida certa. The right race. Isso só é possível, irmãos, that's only possible se olharmos no versículo 2, if we read verse 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Deus está construindo algo. God is building something. Algo que somente o arquiteto de vidas pode fazer. Something that only the architect of lives can do. E eu tenho falado para a minha igreja, eu quero falar para essa igreja, pastor. And I've said to my church, and I want to say to this church. E aliás, a todas as igrejas aqui representadas, in fact, all of the churches represented here. Irmãos, nós somos uma obra inacabada. Brothers, we are a work in progress. Deus ainda não terminou. God isn't done yet. Tem muito que ser feito. There's a lot to be done. E Ele que é o autor e consumador, He is the pioneer and perfecter of our faith. Ele está trabalhando. He is working. Nós precisamos manter o foco em Jesus. We need to keep our focus on Jesus. Que Deus nos abençoe em cada processo. Que a gente entenda que precisamos viver pela fé. May we understand that we need to live by faith. Mesmo quando as coisas aparentemente não vão bem, even when things apparently don't go well, Deus está criando algo diferente. God is creating something different. Ele está construindo, He's building. Você é um canteiro de obras. God is working in you. E que Deus nos ajude a manter os olhos fixos em Jesus. May God bless us to keep our eyes fixed upon Jesus, que é o autor, o consumador da nossa fé, who is the author and the perfecter, the pioneer and perfecter of our faith. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a vontade dele para as nossas vidas, para as nossas igrejas. A minha oração em nome de Jesus. Amém.